Empreendedorismo e inovação sempre foram bons companheiros, mas no universo das startups, essa parceria se torna obrigatória. No mercado de negócios de hoje, vamos falar sobre esse tipo de empresa que começa com uma boa ideia. Mas como fazer essa ideia ganhar força e decolar? Vamos descobrir o que aceleradoras, investidores e participantes desse setor têm a dizer. O que é startup hoje aqui no Brasil? Bom, startup, esse termo ele é aplicado a negócios de base tecnológica, e quando eu falo tecnológica não estou falando só de TI, da computação, da web, eu estou falando de nanotecnologia, de biotecnologia, de negócios de engenharia, que são o que a gente chama de repetíveis e escaláveis. As startups, elas tendem a crescer também e ter, às vezes, centenas de pessoas, mas o alcance dela é exponencialmente maior do que essa estrutura. Um modelo de negócio escalável, a tecnologia consegue suplantar de alguma forma o investimento físico em estrutura e em pessoas. Então, quando a gente discute escalabilidade e crescimento no mundo das startups, que se difere um pouco do mercado tradicional, é a capacidade que essa tecnologia consegue suprir de investimento em pessoas, investimento em estrutura e, ao mesmo tempo, conseguir alcançar um mercado maior. O que é o Orb e que tipo de empreendedor ele recebe? O Orb é um espaço de conexão para gerar negócios entre startups e grandes empresas. Uma vez que a gente está falando de gerar negócios, a gente também fala de startups com um estágio um pouco maior de maturidade. Startups que já têm um produto validado, um modelo de negócio pronto, estão exatamente na fase de escala, de crescimento e querem ganhar mercado. A Tropos é uma aceleradora white label, diria assim. A gente já realizou mais de 30 programas de aceleração e através deles a gente já acelerou mais de 500 startups. Além disso, a gente usa as metodologias e os processos de desenvolvimento do empreendedor de startup, desse ambiente de inovação da startup, para levar para dentro das empresas. Ana, o Orb Conecta é um espaço relativamente novo, porque surgiu no final do ano passado. Eu falo relativamente porque no mundo das startups tudo funciona muito rápido, né? Tudo muda muito rápido. Mas eu queria te perguntar assim, em que contexto que nasce esse espaço? Tudo começou no momento em que a comunidade de startups, os empreendedores que estão aqui em Belo Horizonte perceberam que existiam várias iniciativas, boas iniciativas, na parte de aceleração de startups numa fase mais inicial. Então, a gente tem bons processos de pré-aceleração, de aceleração, contudo, faltava exatamente um momento de pós-aceleração, um momento em que as startups elas conseguem espaço no mercado, que é uma fase extremamente difícil, é uma fase chamada de transição, que a startup ela já tem um modelo de negócio, no entanto ela não escalou. O Orb tem hoje 3 startups residentes. A primeira delas foi a Beer or Coffee. A ideia do Beer or Coffee é que a empresa ou aquela pessoa, aquele freelancer ou aquela startup possa ter a possibilidade de trabalhar em vários lugares ao redor do Brasil, em várias comunidades. Hoje nós somos 15 pessoas na equipe, temos escritório nessas 3 cidades, São Paulo, aqui em Belo Horizonte a gente fica no Orb e em Lisboa a gente fica na Startup Lisboa, que é um coworking lá. Hoje são 810 coworkings no mercado e 500 estão já no Beer or Coffee. Belo Horizonte tem avançado nesse setor? Como é que a gente está? A gente tem muita startup, a gente tem muita empresa indo para fora. Como que você avalia? Olha, a capacidade de organização de uma comunidade, ela se dá na medida em que essa comunidade amadurece. Então, quando a gente tem um ambiente em que tem vários empreendedores, todos estão isolados e fazendo as suas, vamos dizer assim, as suas atividades e tendo sucesso individualmente, a gente pode falar de um forte mercado. Agora, a comunidade ela surge no momento em que tem esse DNA de colaboração, de sinergia, de ações em conjunto. Então, isso mostra um grau de maturidade muito grande. Entre 2012 e 2016, o número de startups brasileiras cadastradas na associação cresceu pouco mais que 40%. Em Minas Gerais, o percentual superou 66%, passando de 198 para 591.
a tecnologia, as novas gerações que estão crescendo com essa tecnologia, os novos modelos de negócio, eles estão criando uma forma diferente, inclusive, de trabalhar. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, hoje em dia, eu não vejo outra forma de trabalhar no ambiente de inovação que não seja horizontal, colaborativa. A gente acredita que a forma como a gente trabalha vai mudar. Daqui a 20 anos, quais vão ser as profissões, quais vão ser os espaços. Hoje é muito remoto, né? Só com o laptop você pode estar trabalhando na frente da praia, pode estar aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar. E estar nesses hubs, nesse espaço, é o que importa para a gente hoje. É o que a gente traz de valor para os nossos clientes, para nossas empresas que trabalham com a gente. A plataforma desenvolvida pela startup do Pedro já está em uma fase de maturação mais avançada. Mas para tantas outras ideias em andamento, a aceleração é fundamental para fazer com que o projeto ganhe moldes e contornos mais firmes e vendáveis. E quando a gente fala em aceleração, Renata, é sempre crescimento ou às vezes é só um equilíbrio que falta? O que é aceleração? É crescimento com sangue no olho, assim. A gente busca isso, mas acelerar também é errar rápido. Então, quando você tem uma ideia e você está disposta a mudar a sua vida para realizar aquela ideia, se for uma ideia inviável economicamente ou se for uma ideia que ninguém quer comprar o seu produto, é bom você saber rápido. Né? Então, assim, ao invés de fazer grandes investimentos, de tomar grandes decisões na sua vida, você faz o que a gente chama de validação desse modelo e é o que a gente chama de errar rápido e desiste rápido. Aí você parte para outra ideia. Errar é natural, gente. É muito difícil. Aliás, assim, são casos raríssimos de empreendedores de startup tão bem-sucedidos na primeira tentativa. E em 2002 a gente começou a criar startup. Então a gente está na terceira startup. 2 deram errado, a gente está na terceira que deu certo. A gente teve uma outra que era uma rede social que conectava pessoas do online para offline para realizar seus sonhos. E aí dessa primeira ideia, que era muito aberta, a gente errou muito, acertou também, mas errou muito, aprendemos e aí em 2015 a gente começou o Be Your Coffee. O que você percebe assim, nesse ambiente de startup? Quem é esse empreendedor? Qual que é o perfil desse empreendedor? Boa pergunta. Em termos de idade, eu acredito que não influencia. Aqui dentro do Orbe, por exemplo, a gente tem empreendedores que têm 60 anos e tem empreendedores que têm 22 anos. Então, eu acredito que a idade ela não influencia, é a mentalidade que influencia. No entanto, por exemplo, na questão de gênero, que é uma coisa interessante da gente trazer, o ambiente de tecnologia, o ambiente de startups ainda é um ambiente que as mulheres ocupam pouco. Então, nesse sentido, a gente, por exemplo, aqui no Orbe, a gente tem feito vários movimentos para poder trazer mais as mulheres para esse ambiente. Afinal de contas, um ambiente quanto mais diverso, maior a inovação. Né? O que significa empreender num cenário de startup hoje? É difícil, mas digamos assim, para quem começou em 2005, não é difícil. Para quem começou em 2005, hoje está lindo, né? Em 2005, ninguém entendia o que era inovação, o que era aceleração, o que era startup. A gente chamava de spin-off ou de empresa de base tecnológica. Não tinha investidor, não tinha um entendimento do governo de que isso deveria ser algo estimulado. Hoje em dia, a gente tem centenas de programas de aceleração no Brasil, muitos deles com recurso de fomento do governo, ou seja, um investimento ali de capital semente que você não tem que retornar. Você tem uma comunidade que favorece, né? Porque antes também o próprio termo empreendedorismo era um termo mal visto em muitos ambientes, por exemplo, na universidade. Então, o empreendedorismo era relacionado ao empresário explorador. Né? E esse tipo de preconceito gerava barreira à criação de novos negócios. Hoje essa cultura está mudando, está popularizando muito, tem muita coisa questionável no mercado, mas o outro lado é esse, assim, todo mundo está falando um pouquinho de startup, todo mundo quer conhecer, todo mundo olha para o empreendedor e hoje fala assim, nossa, que legal, olha o que ele conseguiu criar. Com o crescimento do mercado, aumenta também o interesse de investidores. Aliás, fazer a ponte entre empresas e financiadores é outra possibilidade de atuação dentro desse setor. A Incid é uma gestora de recursos, a gente faz investimentos em startups inovadoras. Então, nós investimos em empresas que têm algum faturamento de até 12 milhões, que sejam baseadas em conhecimentos profundos, então uma coisa que não seja facilmente copiável, e
que tem alto poder de crescimento. A gente começou há 15 anos atrás, aqui em BH, numa época que o tema era mais qualidade total. Inovação, empreendedorismo ainda não eram temas. E a gente começou fazendo uma ponte entre ciência e mercado, transformando o conhecimento científico em business. E uma das formas de fazer essa ponte é através do empreendedorismo. O investidor é aquela pessoa que observa uma oportunidade dentro daquela ideia. Daí o conceito de anjo. É como se ele cuidasse dessa empresa ao longo de um período, aportando um recurso e ganhando o que a gente chama de equity. Então existe ali algum retorno financeiro para esse investidor e passado esse período de maturação, quando essa empresa conseguir atingir alguns clientes no mercado, aí esse investidor ganha esse retorno financeiro. Então, quando a gente discute o perfil do investidor, ele busca ideias que sejam inovadoras, modelos de negócio que sejam sustentáveis, de um bom produto, de um bom serviço, para ele conseguir investir o dinheiro dele. Antes era muito raro ter algum investidor, principalmente investidor privado, indo para essa base da pirâmide da economia real. A gente vem de uma cultura de investimento em títulos públicos, em CDI, no máximo uma bolsa de valores. E foram muitos anos de inflação alta com esse perfil investidor. E agora a gente começa a se aproximar mais da economia real. Investir em empresas privadas, grandes, médias e também as pequenas, as chamadas startups. Então, a gente viu nesses 15 anos a quantidade de investidores que são chamados investidores anjo, que eles entram bem no início da vida das empresas, isso tem aumentado muito, é muito interessante.